Oi, eu sou a Fabi e hoje é aquele famoso vídeo do flop. Mas antes de mais nada, bem-vindo a esse canal. Se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E também deixa o like, que isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas o vídeo. E também me segue nas redes sociais, os links vão estar embaixo do Scooby do Instagram, que é onde eu estou mais presente. No Instagram eu tô todos os dias nos stories e tem conteúdos diferentes lá. E nos stories eu sempre falo o que eu tô lendo. E no Scooby eu sempre atualizo minhas leituras lá, todos os dias que eu estou lendo. Eu boto em que página eu tô e que livro que eu tô lendo no momento. Agora, vamos pro vídeo. O vídeo de leitura desse mês vai ser bem curto, porque eu flopei total a minha TBR. Se você viu o de TBR, você viu quantos livros que eu botei. Vou deixar o link do vídeo da TBR aí pra vocês verem. Eu botei alguns livros temáticos de Halloween. Mas o que me aconteceu? Eu fiquei de ressaca. E o que aconteceu? Adeus todas as leituras do mês. Eu não conseguia ler, então foram mais as leituras que eu fui fazendo no começo do mês que deram certo. O começo do mês foi tudo no padrão, tudo nas metas concluídas, mas depois foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo. E o primeiro livro que eu li nesse mês de outubro foi O Na Colina Darrenton, e graças a Deus que eu li, porque senão eu não ia ter lido o livro temático de Halloween, né? Então eu li O Na Colina Darrenton, tem resenha aqui no canal, vou deixar o link da resenha embaixo, então eu vou falar brevemente só. Esse livro aqui eu gostei bastante, ele é um livro de um autor brasileiro, ele é contado de uma forma que são textos curtos, imagens e corte de jornal e relatórios policiais, ele é contado dessa forma. Ele é um livro curto, dá pra ler umas 2, 3 horas, você consegue ler ele todinho, porque ele tem muita ilustração e muitos desses textos assim, então a leitura acaba sendo mais rápida. Ele é um livro de terror, a parte inicial dele é numa casa, como se fosse aquela típica casa assombrada de filmes de terror. Gostei bastante, eu não sabia que eu ia gostar tanto desse livro, eu fui meio sem expectativas e eu gostei bastante. E ele tem uma continuação, que é A Dança da Escuridão, e eu pretendo ler porque eu quero muito saber o que vai acontecer com o Ben. Aqui o Ben é chamado pelo X para cuidar da prima dele mais nova, e ele vai morar nessa casa para ajudar a cuidar da prima, porque a tia tá doente e o tio tem que viajar muito. Então ele começa a cuidar, mas nessa casa acontecem umas coisas meio estranhas. E aí a gente vai descobrindo no passar do livro o que é isso e por que isso está acontecendo. Gostei bastante, recomendo bastante esse livro para vocês. E ele é um valor bem acessível, ele costuma sempre ser baratinho na Amazon. Eu vou deixar o link dos livros aí embaixo também para vocês, se vocês quiserem. E eu dei 4 estrelas pro Na Colina Darrenton porque eu gostei bastante. E também achei que a ideia de como o autor construiu o livro foi muito legal. Então eu dei 4 estrelas e tô curiosa para a continuação. A segunda leitura que eu fiz esse mês foi a leitura de um conto escrito por uma amiga minha, que também tem aqui no canal no YouTube, que é a Ana Luísa Temponi. Eu vou deixar o link do canal dela aí embaixo. E ela é escritora também, ela publicou já coisas por editora e tudo mais. E ela tem esse conto que está disponível na Amazon no Kindle Unlimited, e eu fui ler, né, o conto dela, que é A Dama de Porcelana. Eu vou deixar a capa do conto dela aí pra vocês, se vocês quiserem ler. É um conto bem legal, é um conto curtinho, são acho que 18 páginas o conto. E é um conto mais também meio com uma pegada mais assim de um suspense, e tem crianças envolvidas. E eu não posso dizer muito porque é um conto bem curto, senão vai acabar sendo spoiler. Então eu vou deixar a capa aqui pra vocês, vai ler que também é muito legal. E pra Dama de Porcelana, eu dei 4 estrelas, porque eu achei também que para poucas páginas ela conseguiu contar uma história bem legal e com começo, meio e fim, bem legal mesmo. Eu vou deixar aqui pra vocês a capa de A Dama de Porcelana. Outro livro que eu concluí esse mês e tô muito feliz de ter lido ele esse mês. E no começo do mês, porque eu pude concluir, porque quando chegou na metade do mês foi a ressaca, foi que aconteceu a ressaca e as leituras foram ladeira abaixo. Então eu consegui ler ele no começo do mês, que foi Harry Potter e a Ordem da Fênix, e foi muito boa a leitura. É o maior livro de Harry Potter, então foi uma conquista terminar ele esse mês, num mês de ressaca, então eu tô muito feliz. E eu concluí todo o livro, eu gostei bastante dessa releitura, e eu dei 4 estrelas e meia para Harry Potter, porque esse livro é um pouco mais lento, ele demora um pouco para acontecer as coisas, e aí tem uma pegada mais assim do Harry mais adolescente, ele tá um pouco chato, sim. Então,
Mas a história é muito boa, o enredo é muito bom nessa história. Eu gosto desse livro, sim. Quando foi 4,5. Só foi mais porque ele é um pouco devagar no começo e porque o Harry tá um pouquinho chato. Eu tirei meia estrela, mas é uma história muito, muito boa. E como vocês sabem, eu sou fã de Harry Potter e amo Harry Potter. E eu consegui, quer dizer que eu consegui manter minhas metas, pelo menos na série de Harry Potter. Minha outra leitura desse mês, que eu fiz, e foi o motivo da minha ressaca. Foi o motivo da minha ressaca, gente. Mas eu nem fico triste, porque foi uma ressaca de livro bom. Eu acho que ressaca de livro ruim é pior. Você ficar de ressaca por um livro que é muito, muito ruim. Foi o melhor livro do ano, até agora. Foi o melhor, gente. Foi o melhor livro do ano. Foi, tipo 5 estrelas e favoritado. E se tivesse mais uma categoria, ele tava lá. Porque foi o melhor livro do ano. Foi incrível. Foi maravilhoso. E se você me acompanha aqui, de repente você tem uma ideia do que seja. Se me acompanha no Instagram, você sabe qual é. Que é, eu vou deixar a capa aqui pra vocês. A Grande Caçada, o segundo livro da Roda do Tempo. Que livro incrível! Que livro incrível! Eu não tenho palavras pra dizer o quanto esse livro é bom. Ele é bom do começo ao fim. O primeiro livro, ele é um pouco mais devagar, o ritmo dele é mais devagar. O primeiro livro é mais ainda como O Senhor dos Anéis, com aquela coisa da viagem mais alongada e indo passando por aldeias e conhecendo pessoas. Esse segundo livro, a gente já sabe algumas coisas e também a gente já tá mais imerso no mundo, não é tudo uma novidade pra gente e a gente tendo que se ambientar em tudo. Não, aqui a gente já tá por dentro do que tá acontecendo e aí a gente vai acompanhando os personagens. E aqui os núcleos são divididos e a gente começa a acompanhar personagens de lugares diferentes e fazendo coisas diferentes. E gente, eu não tenho palavras. Esse livro não é tão lento quanto o primeiro, porque acontece muita, muita coisa. Muita coisa, mas muita, muita, muita coisa. Ele no e-book tem umas 900 e poucas páginas. Eu fui lendo ele no comecinho do mês, logo a primeira leitura que eu peguei foi A Grande Caçada. E eu fui lendo um pouquinho todo dia. Mas aí tava ficando difícil de largar o livro e de sentir vontade de ler outros, porque ele tava muito, muito bom e acontecendo muitas e muitas coisas e revelações e expansão de mundo e muitas coisas que são conhecidas, que são famosas, né, que tem nessa história, estavam começando a acontecer no segundo livro, então eu fiquei muito imersa e a gente vê muita coisa acontecer e vê o certo desenvolvimento dos personagens, as coisas que estão acontecendo ao redor deles. A gente tem uma expansão realmente do mundo nesse segundo livro. E a gente começa a perceber o quanto o mundo é grande da Roda do Tempo, o quanto aquilo tudo é grande, o quanto tem muita coisa para ser contada. A gente está bem no princípio mesmo. Como é 14 livros, a gente já tem uma ideia que a história é mais grandiosa do que aparenta no primeiro livro. Porque o primeiro livro já mostra que a história já tem muitas coisas ainda para ser contada, mas nesse segundo a gente vê realmente que tem muita, muita coisa para ser contada. Sobre os outros povos, sobre as outras culturas, tem muitas coisas que tem em lugares, em outras cidades, que não tem na cidade que a gente já passou. Então, é uma expansão assim. Ai, gente, é muito incrível essa história, muito incrível, tem muita coisa, muitos acontecimentos, a gente conhece um pouco mais sobre... A gente se aprofunda um pouco sobre algumas coisas sobre a Moraine, porque tem capítulo com perspectiva dela, sobre o Lan, conta um pouco sobre o passado deles, assim, de coisas que aconteceram quando eles se conheceram. A gente vê um aprofundamento sobre essa questão do dragão renascido. Então, é assim, prato cheio, gente, maravilhoso. Eu não conseguia, como eu falei, largar esse livro pra me empenhar nos outros, porque eu queria saber o que ia acontecer nesse. Então eu falei, vou focar só em Grande Caçada. E o que me aconteceu? Eu foquei só em Grande Caçada e fiquei de ressaca porque o livro foi maravilhoso. O final desse livro não tem comparação com nada, porque esse final de livro me deixou surtando, me deixou apaixonada, me deixou eufórica. Acontece tanta coisa nesse final. E é um final tão show de bola, sabe? Um final tão top que parece final de série. Parecia final de série, gente. Muita coisa e revelações. E eu me senti vendo no final de série. Foi maravilhoso, maravilhoso. Sem palavras pra dizer
Além disso, se tivesse outra palavra, eu falaria todas as palavras pra dizer o quanto esse livro é bom. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. É tudo pra mim, gente. Perfeito. E tô o quê? Acabei o segundo, já querendo pegar o terceiro, mas não poderia pegar o terceiro porque eu teria que terminar de TBA, né? Mas o que aconteceu? Adeus TBA. Porque eu só conseguia ficar na minha cabeça o que acontece no final do segundo livro e ficar pensando no que vai acontecer no futuro, o que pode acontecer nos próximos livros. Eu só conseguia pensar nisso, então não consegui focar mais em livro nenhum. Eu comecei a ler Anjo Mecânico, pra ver se me tirava da ressaca, e eu até consegui ler bem, assim, uma quantidade boa de páginas. Eu li até a página 175, 174 de Anjo Mecânico, e tá legal, eu tô gostando. Só que tá nessa situação daquela coisa meio que tá de ressaca e que você não consegue focar no livro mesmo. Até cheguei a ler bastante, então já acho que eu tô começando a sair da ressaca, né? Então eu consegui ler, mas ainda não terminei, vai ficar agora pra terminar em novembro, Anjo Mecânico. E também teve a minha leitura coletiva desse mês de outubro, que foi As Sete Irmãs. Eu tinha lido, no começo do mês eu li a metade do livro, para discussão sobre a metade do livro que teve, e depois eu finalizei ele nos últimos dias do mês, porque teve a discussão final do livro. E esse livro é muito, muito bom, gente. Muito, muito bom, tem até marcações. Ele foi 4,5 estrelas, ele não foi 5 estrelas, porque teve algumas coisas que eu achei que faltou no desenvolvimento a mais, precisava de um pouco mais de páginas para desenvolver, para ser assim mais realista, vamos dizer. E eu gostei, aqui conta o primeiro livro das Sete Irmãs, conta a história da Maia. A Maia é filha de um cara muito rico. Ela tem 6 irmãs e todas foram adotadas e cada um recebeu o nome de uma estrela da constelação das Sete Irmãs. E porque é uma constelação que ele gostava bastante. E ele morre. Então, como ele morreu, elas recebem dele uma carta com instruções de como elas vão conseguir encontrar o passado delas, saber as suas próprias origens. E a origem da Maia é aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E aqui a gente vai alternar entre o presente, que é em 2007, quando a Maia descobre essa pista para ir atrás do passado dela. E também acompanha, nos anos 20, a história da ancestral da Maia, da bisavó dela, que passa na época da construção do Cristo Redentor, e a gente vê muito esse aprofundamento histórico sobre a construção do Cristo Redentor. Muitos elementos históricos aqui sobre a época que estava acontecendo, não só no Brasil, mas nos outros países. As coisas que estavam acontecendo na época dos anos 20, a gente vê muita pincelada sobre isso, mas muito mais focado sobre quem construiu o Cristo, como que foi encontrar a pessoa que ia construir, de onde veio a ideia e tudo mais. E é muito legal, a gente aprende muito nesse livro, a gente sai com conhecimento, não é um livro que você só passa o tempo e se diverte, mas também você aprende. E aqui nesse caso a gente aprendeu um pouco sobre o nosso país mesmo, sabe? Eu gostei bastante. E foi 4,5 estrelas, e eu amo Lucinda Riley, e continua sendo uma das minhas autoras favoritas. E os livros dela são muito bons, a escrita dela é muito boa, a gente se envolve com os personagens, e eles são personagens muito realistas, que a gente poderia conhecer pessoas assim na vida real, sabe? E eu gosto bastante e recomendo demais a Lucinda Riley pra vocês. E vou continuar a série, eu tenho todos os livros aqui, então pretendo continuar a leitura porque eu quero muito conhecer o que vem por aí, porque existe um mistério na série, que roda em série inteira, que é sobre esse pai que morreu, porque ele era um homem muito misterioso e ele morreu de uma forma misteriosa. Então a gente tem esse plano de fundo misterioso aqui que roda a série inteira das Sete Irmãs. E estou bem curiosa. E eu recomendo esse livro pra vocês. Outra leitura que eu comecei esse mês em andamento, e era uma leitura fora da TPA, e foi no começo do mês também que eu comecei a leitura, e como eu flopei em tudo, eu parei esse na metade, mas esse tá muito, muito bom mesmo. Tô bem empolgada com essa leitura, que é Aurora Rising. Eu tô lendo em inglês no Kindle, porque eu tenho e-book no Kindle, então eu tô lendo e eu tô amando, amando mesmo. É muito Star Trek, a vibe de Star Trek, a vibe de histórias de ópera espacial, é muito assim. E eu gostei bastante, muito dessa história, eu tô gostando muito dos personagens, da relação deles, os diálogos são muito legais, muito divertidos. E eu tô bem empolgada, mas vai ficar também pro próximo mês, de repente. Mas eu não sei se eu vou conseguir ler esse mês, vai ficar assim. Mas eu estou em 50% desse livro e estou gostando bastante. E os outros livros da TBA, eu comecei a ler
Salem, porque eu comecei também no começo do mês, mas eu ia lendo aos poucos e veio a ressaca, eu não consegui concluir. Eu li 152 páginas de Salem e tá muito bom, mas a ressaca não me deixou concluir os livros, né? Então aqui Salem tá em andamento, Anjos Mecânicos está em andamento e Aurora Rising. Os outros livros da TBA eu não consegui pegar para ler realmente, então ainda tenho alguns livros da TBA, as HQs eu não li. Gente, foi um flop total. Flopei. E estou aqui admitindo pra vocês, porque às vezes isso acontece, e é normal. Às vezes a gente lê muito, às vezes a gente não lê nada. E esse mês eu ainda consegui ler alguma coisa no começo do mês, mas o flop veio, a ressaca veio e foi ladeira abaixo. Mas como eu falei, eu não tô triste por essa ressaca, porque eu consegui com essa ressaca ler o melhor livro do ano. Então, o vídeo foi esse de leituras pessoas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E me segue nas redes sociais para você saber o que está rolando lá na minha vida, nas minhas leituras. Se você me segue nas redes sociais, você já sabia do flop, já sabia da ressaca, porque eu já tinha falado lá, então me segue nas redes sociais. Se quiserem adquirir qualquer livro, comprando com esse link, você está me ajudando demais, patrocinando o canal e as redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo.